Algo te trouxe até aqui e não foi por acaso. Desde o segundo em que você clicou, seu campo vibracional começou a se mover, mesmo que você não perceba. E o mais inquietante é isso, você ainda não fez nada, e mesmo assim já ativou uma força que a humanidade esqueceu há séculos. Todd deixou isso escrito, uma técnica proibida, oculta até mesmo para muitos iniciados, capaz de fazer o universo responder sem luta, sem rituais, sem súplicas e sem pressa. E vou te revelar o primeiro código imediatamente. Não se conquista empurrando, se conquista alinhando-se. Quanto mais você tenta forçar, mais distante você fica. Parece absurdo, eu sei, mas é assim que a lei funciona. Todd não criava agindo sem parar, ele criava a partir da vibração. Há um registro nos salões de A Mente que mostra isso com clareza. Ele parou, entrou em um silêncio absoluto. E nesse instante a realidade se manifestou. Pois é exatamente isso que pode começar a acontecer com você se ficar até o final, porque há algo que quase ninguém menciona. Existe um ponto dentro de você que ativa essa força, e você está a segundos de descobrir onde ele está. Mas antes, é preciso desmascarar a mentira mais perigosa, aquela que agora mesmo está sabotando sua vibração sem que você perceba. Quando você se acalma, o universo responde. Quando você para de querer ansiosamente, tudo chega. Se você alcançou aquele instante de silêncio que Todd alcançava, então é hora de expor uma das maiores autossabotagens da humanidade. O problema é que parece uma virtude, parece disciplina, parece coragem. Mas por trás dessa máscara se esconde o bloqueio mais profundo da manifestação. É o esforço mal direcionado, a ideia de que só vence quem sofre, quem se esgota e quem vive correndo como se o universo lhe devesse algo. Todd foi categórico: o que se força, se perde. O universo não responde ao quanto você se esforça, responde à frequência que esse esforço emite. A armadilha começa cedo. Desde criança você aprende que precisa merecer, provar, se desgastar para conseguir até mesmo o básico. O que ninguém te explica é que quando esse esforço nasce do desalinhamento, ele produz mais escassez do que resultados. É como nadar contra uma correnteza que você não vê. Quanto mais você se mexe, mais se afasta da margem. E o pior é que essa resistência não é percebida à primeira vista. Ela se instala no campo sutil, nos bastidores. Cada pensamento de obrigação, cada tentativa de controlar o tempo das coisas, cada empurrão para um caminho que não flui, deixa uma tensão acumulada. E essa tensão gera fricção. Vibra em carência. Vibra em dúvida. Vibra em desconexão. O campo capta tudo. Você pode repetir afirmações, visualizar, rezar, dizer que confia. Mas se por dentro há urgência, controle ou desespero, não há manifestação possível. O campo escuta o que você sente, não o que você diz. É aí que o esforço se torna uma gaiola dourada. Você parece ocupado, é produtivo, sempre em movimento, mas na verdade está girando em círculos dentro do mesmo padrão de resistência. Todd explicou isso com precisão ao falar sobre o princípio da polaridade. Toda força gera o seu oposto. Toda intenção carregada de tensão cria resistência. Dito sem rodeios, quanto mais você força uma realidade, mais ela se opõe a você. Esse é o detalhe que quase ninguém percebe. O esforço, o excesso de esforço, não atrai, repele, porque vibrar esforço é vibrar ausência. É declarar energeticamente que aquilo que você deseja ainda não é seu, que está distante e que só vai chegar através de sacrifício. E só com isso você já mantém fora do seu alcance. Não se trata de deixar de agir, trata-se de soltar a fricção, de abandonar a ansiedade silenciosa que move a maioria. Essa sensação constante de estar atrasado, de que se você não fizer tudo agora, vai perder tudo. Isso não é fluxo, isso é medo. E onde o medo vibra, a criação se retrai. Todd não só ensinou isso, ele viveu isso. Nas tradições orais do Egito, conta-se que ele guiava seus discípulos a estados de contemplação profunda antes de qualquer ação.
Ele sabia disso. Se a ação não nasce do silêncio interior, nasce da confusão. E tudo o que nasce da confusão retorna a ela. Aqui você começa a entender por que tantas vezes, mesmo fazendo tudo certo, nada acontece. Você estuda, trabalha, planeja, mas o campo está desalinhado. A base é o medo de não conseguir, a pressa interna, a sensação de ter que correr. E isso se torna uma vibração constante, invisível e profundamente sabotadora. Mas tudo começa a se transformar quando você vê a armadilha pelo que ela realmente é. Não é o seu destino, é programação herdada. Não é uma lei universal, é uma ilusão cultural. E no instante em que você reconhece isso, um novo espaço se abre. Aí a resistência começa a se dissolver sozinha, sem luta interna, sem lutar contra o tempo, sem se forçar a nada. Nesse espaço, Todd deixou escondida, quase camuflada entre seus ensinamentos, a primeira chave para inverter esse fluxo invisível que mantém longe o que você deseja. O gesto proibido, o movimento que dispensa a força bruta e ativa o fluxo real. E ele chamava tudo isso de estado de pré-manifestação, uma vibração anterior a qualquer forma, a qualquer intenção mental ou a qualquer ação apressada. É um campo tão sutil e escondido que a maioria vive a vida inteira sem perceber. Mas sempre está lá. Antes do desejo, antes da ação, antes do impulso de fazer alguma coisa imediatamente. E quando você entra nesse ponto, o mundo começa a responder. Não porque você faça mais, mas porque você está no lugar certo por dentro. É difícil explicar isso em palavras, porque não tem nada a ver com pensar positivo, nem repetir frases na frente do espelho. É uma mudança de posição interna, um retorno ao que você é quando não há interferência. Sem pressa, sem resistência. A mente em silêncio, o corpo presente, o coração em repouso. Não é apatia, é magnetismo puro. E o mais curioso é isso. Você já conhece essa frequência, ou já esteve lá, mesmo que tenha sido só por alguns segundos. Esse instante em que tudo desacelera. O tempo parece suspenso, você sente que algo está se aproximando, mas não precisa correr atrás disso, porque você sabe, sem saber como, que já está a caminho. Esse é o campo. O ponto exato onde a realidade começa a se reorganizar a seu favor. Não por esforço, mas por coerência vibracional. E esse campo não é ativado com técnicas complicadas, é ativado com rendição. Mas não uma rendição passiva, e sim lúcida e consciente. O simples ato de observar, sem controlar, sem corrigir, sem apressar. Você respira. Você está aqui. E isso, embora pareça simples demais para o ego, é suficiente para que o campo comece a trabalhar por você. Sim, nas tradições herméticas mais antigas, falava-se de iniciados que passavam dias inteiros em silêncio absoluto antes de qualquer ato de criação. Não era castigo, era alinhamento. Porque o som só tem poder quando nasce do silêncio correto. Todd deixou isso registrado, não em manuais técnicos, nem em instruções evidentes, mas nas entrelinhas vibracionais. A primeira ativação desse campo não é espetacular, é sutil. Você começa a notar pequenos sinais. O corpo relaxa, a mente desacelera, o tempo interno muda. E sem fazer nada, você sente que algo está se reorganizando, como se uma engrenagem invisível voltasse a girar a seu favor. Essa é a inteligência do campo entrando em ação. Não porque você forçou, mas porque você saiu do caminho. Por isso, ficou registrado. Ainda carregados de técnicas, práticas e rituais, não conseguem manifestar nada. Eles fazem isso a partir da atenção, e quando a atenção se apaga, mesmo que seja por um segundo, o campo responde, sempre responde. Só estava esperando que você ficasse em silêncio o tempo suficiente para ouvir. E agora que você começou a perceber esse campo vibrando ao seu redor, tem algo importante que você precisa saber. Ele pode se fortalecer. Existe uma maneira de manter esse estado. Expandir isso para que não seja um lampejo passageiro, mas sim sua forma natural de estar no mundo. É aí que surge o gesto, um gesto simples, contido, silencioso, mas tão poderoso que os antigos o consideravam sagrado. Não invoca, não suplica, não pede nada,
não negocia com o universo. Apenas revela algo, que você já não precisa mais correr, que você se lembra de que está pronto. Nas tradições antigas, esse gesto não era explicado com palavras. Era transmitido por observação direta, por imitação, dentro de rituais de silêncio em câmaras ocultas dos templos. Apenas aqueles que alcançavam um certo estado vibracional podiam sequer perceber. E quando era realizado, não criava magia, ativava memória. Porque esse gesto não cumpre uma função externa, ele encarna um significado interno. Marca o instante em que o buscador deixa de se mover pelo desejo e começa a vibrar na certeza. É um selo energético que diz, já está feito. Mesmo antes de que algo se manifeste, o campo reconhece que a decisão foi tomada. E isso muda tudo. Na linguagem hermética, esse movimento simboliza a entrega total à inteligência do fluxo. Não é se render no sentido comum. É uma entrega vibracional onde você solta o controle dos caminhos, dos tempos e dos detalhes. Você se coloca como um canal ou um corpo que serve de recipiente que carrega a semente da manifestação, mas não a força a crescer. Você a sustenta, você a contém, você a deixa acontecer. O curioso é que esse gesto não tem nome. Os registros não atribuem um nome a ele. Mas sua forma aparece repetidas vezes, esculpida em relevos egípcios, gravada em selos mesopotâmicos, repetida discretamente em manuscritos gnósticos e até em símbolos ocultistas medievais. Sempre a mesma posição sutil. Uma mão repousa sobre o centro do peito. A outra desce suavemente em direção à terra, com a palma voltada para baixo. Não é uma simbologia superficial. Esse gesto alinha dois pontos magnéticos do corpo. A mão no peito ativa a coerência do coração, a vibração da presença. A mão voltada para o chão ancora essa vibração no plano físico. É como dizer ao universo, eu não peço, eu assumo. E nesse instante, algo acontece. Talvez você já esteja sentindo isso. Os limites da sua percepção ficam mais nítidos, os sons ficam distantes, a respiração muda de ritmo. A mente desacelera sem que você precise ordenar isso. É como se o campo ao seu redor estivesse ouvindo o que você ainda não disse, porque na verdade ele está ouvindo. Esse gesto, por mais sutil que pareça, não passa despercebido. É um sinal silencioso de que você saiu do modo de busca e entrou finalmente no estado de recepção. E o mais interessante é que muitas vezes a resposta do campo chega antes que você perceba. Pequenas coincidências, encontros inesperados, ideias que surgem do nada. Uma calma interna que você não consegue explicar. Sinais sutis de que algo foi ativado. E sim, foi ativado. Mas não porque você fez o gesto. Não é por isso, porque ao fazer isso, você entrou na frequência de quem já não precisa provar nada. Você parou de agir a partir da carência e começou a agir a partir da presença. Essa é a chave invisível que transforma o desejo em magnetismo. O ponto de rendição onde o universo assume o comando. E é justamente aí, quando o gesto se completa e o campo começa a responder ao silêncio em vez do esforço, que uma verdade incômoda vem à tona. Porque ao mesmo tempo em que a realidade se aproxima, você começa a ver com clareza o que era que a afastava. E essa revelação dói, porque desmonta toda a lógica que você seguiu durante anos. Todd chamava isso de campo invertido. Um estado vibracional em que tudo o que você faz, mesmo que pareça correto, produz exatamente o contrário do que você deseja. O perigoso é que isso se instala silenciosamente. Se forma a partir del exceso de deseo, exceso de pensamiento, exceso de acción. Cuanto más intentas resolver, conquistar o acelerar, mais longe você fica daquilo que procura. O campo invertido não se vê, não se ouve, não se declara em palavras. Vive no mais profundo do seu estado vibracional. É como um magnetismo ao contrário. Você diz que quer amor, mas vibra medo de rejeição. Você diz que quer abundância, mas respira escassez.
Você diz que busca liberdade, mas se alimenta de ansiedade. O campo não escuta o que você afirma, ele responde ao que você é. E é aqui que muitos param. Porque essa verdade incomoda, é mais fácil acreditar que o mundo é injusto, que você tem azar, que para os outros tudo dá certo. Culpar o mundo lá fora é confortável. Mas quando você entende que era o seu próprio campo vibrando contra, você não pode mais fingir que não sabe disso. Por isso Todd foi tão claro nesse ponto. Ele dizia que o universo não pune nem recompensa, ele reflete. E quando o reflexo não agrada, o impulso da mente é quebrar o espelho. Mas o verdadeiro alquimista não ataca o reflexo, ele ajusta a vibração da fonte. E a fonte é você. Essa inversão é sutil, mas dá para sentir. Você já conhece isso. É aquela sensação de correr atrás de algo com todas as suas forças e ver isso se afastar. Ou aquele momento em que você solta, para, descansa. E de repente a resposta aparece. Não é coincidência, é a inteligência do campo mostrando o que atrai e o que repele. O que gera o campo invertido é a contração interna. A tensão que nasce de acreditar que algo está errado, que é preciso consertar, corrigir, forçar. E essa tensão fecha o canal. O que estava pronto para se aproximar para. O que já estava quase em suas mãos se dissolve. Porque a energia que você emite pesa mais do que qualquer ação. É aqui que tudo começa a girar. Quando você reconhece que o que te afastava não era o mundo, nem as pessoas, nem o acaso, mas sim a vibração distorcida do seu próprio campo, baseada em medo, controle e pressa. Esse reconhecimento por si só já começa a inverter o fluxo. O campo não precisa de você. Responde no instante em que você se realinha. No segundo em que você solta a atenção, mesmo que brevemente, a roda gira. E o que parecia bloqueado começa a se mover em silêncio, sem lógica aparente, só porque você parou de inverter a sua própria energia. E quando o campo responde, quando os sinais começam a se alinhar sem que você mova um dedo, algo dentro de você entende. O esforço nunca foi o caminho, não porque seja errado, mas porque estava invertido, forçado, controlado. Nesse ponto, a mente tenta retomar o controle. Ela quer entender, medir, garantir que agora sim vai funcionar. E é justamente aí que acontece o próximo salto. Todd chamava esse limiar de ponto de rendição. Uma fronteira quase invisível entre o controle e a confiança. Entre a mente que quer dominar tudo e a consciência que finalmente permite. E a verdade é que quase ninguém a cruza porque exige uma decisão interna radical. Parar de tentar controlar o universo. Não por se render, mas porque finalmente você entendeu que o controle era o verdadeiro obstáculo. Esse ponto não tem sinais nem rituais visíveis. Acontece por dentro, em um instante, em um suspiro, em uma respiração onde você realmente solta o peso de ter que entender tudo, prever tudo, garantir tudo. Você não se rende à vida, você se rende à inteligência que a sustenta. E quando isso acontece, algo desmorona em silêncio. O ego. A mente entra em pânico e tenta te arrastar de volta. Ela te diz que é perigoso não planejar, não antecipar, não controlar. Mas a alma reconhece isso na hora. Sempre esteve esperando por esse momento. É quando você se afasta e para de interferir com o movimento natural do campo. Ao cruzar esse ponto, a vibração muda tão rápido que os sentidos não conseguem acompanhar. Você não vê, você sente. Começam a chegar coisas sem barulho nem espetáculo, mas com uma precisão inquietante. Uma mensagem aparece quando você já nem esperava mais. Um sim surge onde antes só havia vazio. Uma porta se abre sem que você a empurre. Tudo começa a girar a seu favor sem esforço, porque finalmente você deixou o universo fazer o que sempre tentou fazer. Se entregar. Esse ponto de entrega ativa um novo nível de soberania espiritual. E aqui vem o que quase ninguém entende. Render-se não é se submeter, é assumir.
Assumir que existe uma ordem maior em andamento, que você não precisa carregar o mundo nas costas, que há uma inteligência tão vasta, tão precisa, tão sutil, que só age quando você deixa espaço. Isso não é passividade. É presença, presença total, alinhada com aquilo que você quer atrair. Você não diz mais que confia, você não repete mais que algo é seu. Vibra como se já fosse. E essa vibração reorganiza tudo. Os antigos sabiam disso. Nas escolas iniciáticas do Egito, esse era o verdadeiro limiar. Só atravessava o véu quem aprendia a ceder. E essa rendição não era explicada, era sentida. Era o instante em que o iniciado deixava de perseguir o poder e começava a viver a partir dele. E é exatamente isso que começa a se ativar em você agora. O fluxo de Ket, a frequência que atrai sem chamar. Quando você cruza o ponto de entrega, é como se o mecanismo que antes trabalhava contra você começasse a girar a seu favor. Mas isso não acontece com barulho nem espetáculo. Não há explosão de resultados. Há suavidade. Uma mudança quase imperceptível. Como uma brisa que muda de direção e de repente tudo começa a se mover de forma diferente. Essa mudança tem um nome que quase ninguém lembra: Ket. Nos registros mais antigos do Egito, Ket não era apenas um estado espiritual. Era uma frequência real, uma qualidade vibracional tão pura que nada podia se opor a ela. Não funciona como um ímã agressivo. Não empurra, não exige, irradia presença. E tudo o que está em harmonia com ela se aproxima por si só. Tudo ensinava que o verdadeiro mestre não persegue, vibra. E o que é compatível chega sem ordens, sem intenção forçada, sem movimento físico. A mente tem dificuldade em aceitar isso porque foi treinada para fazer, planejar, repetir. Mas quando o corpo entra no fluxo de Ket, a diferença é sentida imediatamente. Não é euforia, é uma calma profunda que nasce de dentro, como se cada célula entendesse que não há mais nada a perseguir. Essa confiança silenciosa modifica o campo ao seu redor. Sua simples presença começa a reorganizar o ambiente sem esforço. E você não precisa de rituais elaborados para entrar nisso. Todd só deixava indicações sutis. Uma respiração mais lenta, uma tensão relaxada no espaço entre os pensamentos. Há um estado de contemplação onde você não pede nada, apenas permite. É como afinar um instrumento, você não cria a música. Você ajusta a vibração que já estava lá. Quanto mais tempo você mantém essa frequência, mais estável o campo se torna. A vibração se consolida e começa a emitir sinais que o universo entende sem tradução. Você já não diz "eu quero". Você vibra como quem já tem, e essa coerência é irresistível para o fluxo. Os antigos até deixaram um símbolo para representar essa estabilidade vibracional. Aparecem tabuletas mostrando dois campos entrelaçados, um ascendente e outro descendente, unidos por um eixo central. A mensagem é clara: o fluxo não vem de fora, nasce de dentro, e quando é selado, não só ativa o campo, como também o protege. Porque quando essa frequência se instala, a realidade começa a se dobrar ao seu redor. De forma sutil, mas real, as pessoas passam a te ouvir de maneira diferente. Situações que antes estavam bloqueadas se reorganizam sem que você precise intervir. O tempo se torna mais flexível. Caminhos que pareciam fechados se abrem. Não é coincidência. É o campo respondendo à coerência do seu novo estado interno. É justamente aí que muitas pessoas entram em choque. Porque aquilo que tentaram conseguir durante anos, com muito esforço, começa a se aproximar sem aviso, sem explicação. E a mente não tolera isso. Quer entender, dar um nome, recuperar o controle. Aí está o perigo. A mente vai tentar sabotar o fluxo. Ela vai te dizer que é sorte, que é ilusão, que não vai durar. Esse é o último teste. O instante em que o campo finalmente flui. Mas a mente começa a duvidar, a intervir, a medir o invisível com regras antigas. Se você não sabe silenciar essa sabotagem, tudo começa a se fechar de novo. A lei de Todd é clara: flua, não force, e o mundo se curva ao seu ser.
Se você consegue calar essa última tentativa de controle, algo estranho e profundo acontece. Seu campo muda, você para de emitir carência, urgência, controle. Você começa a emitir presença, uma vibração tão estável, tão limpa, tão segura, que o universo não tem alternativa a não ser responder. Aí você se torna aquilo que os antigos chamavam de receptáculo dourado. E não é uma metáfora, é físico, dá para sentir no corpo. A ansiedade desaparece, não porque você se convenceu de que tudo vai dar certo, mas porque você parou de tentar fazer dar certo. A dúvida perde força, não porque você tenha provas externas, mas porque sua vibração se tornou a prova. E nessa frequência tudo chega, não como mágica, mas como consequência. O amor certo aparece não porque você procurou, mas porque reconheceu sua frequência. O dinheiro certo chega não por desgaste, mas por alinhamento. As respostas surgem não por insistência, mas porque sua mente está suficientemente silenciosa para ouvi-las. Você para de buscar e começa a ser buscado. Então você entende que o que parecia escassez era apenas o reflexo de uma vibração desalinhada. Agora, com o campo estável, tudo flui de maneira tão natural que parece coincidência, mas não é, é sintonia. O universo se move no seu ritmo porque você parou de reger a música e se tornou o próprio som. Há, no entanto, um detalhe que não pode ser ignorado, uma regra sagrada, um limite vibracional que, se for ultrapassado, desfaz tudo. Porque assim como o campo se constrói no silêncio, também pode ser quebrado com o menor gesto de dúvida, pressa ou apego. Todd foi claro. Uma vez ativado, o receptáculo dourado não pode ser usado como ferramenta de controle. Deve ser sustentado como um estado de ser. No momento em que você tenta usá-lo para atrair algo, você já caiu da frequência. Porque querer é declarar ausência. Esse estado só se mantém quando você está completo no agora. Quando não precisa provar nada. Quando você não está esperando um milagre, porque já vive como se ele tivesse acontecido. E se você chegou até aqui, há algo que precisa ser revelado. Não como uma nova técnica, mas como uma lembrança. O que Todd chamou de lei do não esforço não é uma sugestão. É uma estrutura real do universo. Uma engrenagem silenciosa que só funciona quando você para de forçar. Não é mental, é vibracional. Quanto mais você tenta fazer algo funcionar, mais isso se retrai. Quanto mais você insiste, mais isso se adia. Não por castigo, mas porque o campo só responde à coerência. Ele não negocia, ele reflete. E agora que você ativou esse estado, começa a notar o movimento ao seu redor se ajustando à sua frequência. O que antes te evitava agora se aproxima. O que parecia distante começa a aparecer. Você não está mais procurando. Você está recebendo. Aqui é onde o corpo entende o que nenhum livro pode explicar. Não se trata de fazer, se trata de se tornar. A técnica proibida de Todd nunca foi uma fórmula, foi uma frequência. Uma forma de estar no mundo onde tudo acontece sem que você precise correr atrás. Onde a realidade se dobra à sua vibração. Essa vibração já foi ativada. Agora você pode voltar ao esforço. Pode deixar que a mente te convença de que é preciso acelerar de novo. Ou você pode permanecer no fluxo consciente, estável e intencional. Porque neste ponto aquilo que você deseja já começou a te procurar. Se você chegou até aqui, não foi por acidente. Algo ressoou dentro de você. Então escreva nos comentários, entrei no fluxo. Não é só uma frase, é uma ativação. Cada pessoa que escreve isso reforça esse campo que estamos criando juntos.